E aí, gente, beleza? Então eu estou aqui hoje para a gente dar continuidade à nossa aula sobre nazismo, né, tentando entender como foi possível o nazismo ascender ao poder na Alemanha nesse período entre guerras. Na última aula nós vimos sobre os efeitos do Tratado de Versalhes e os efeitos de uma própria herança que vinha lá do Império Alemão pós-unificação, a chamada herança bismarckiana, que vai estar presente na sociedade alemã ao longo de toda essa década de 20, portanto nesse período entre guerras, mas também vai estar presente no próprio regime nazista. Na aula de hoje a gente vai ver como esse período da década de 20, então, foi extremamente instável na Alemanha, tanto politicamente quanto economicamente. A gente começa falando aqui então sobre a crise econômica logo pós Primeira Guerra Mundial aí, que vai começar, na verdade, com uma crise política, né? É a chamada crise do Ruhr. O Ruhr, ela era uma região na Alemanha ali, próxima à fronteira com a França, e era uma região extremamente importante economicamente, se não fosse a mais importante da Alemanha. Em 1913, era a região da Europa que mais produzia carvão e ferro. E justamente uma das imposições do Tratado de Versalhes foi obrigar a Alemanha a entregar determinadas quantidades de carvão e ferro para a França. Em determinado momento, ali por volta de 1922, o governo alemão ele se recusa a continuar fazendo esses pagamentos, e inicia uma prática que vai ser extremamente danosa para a economia alemã. Vai começar a imprimir dinheiro para dar conta justamente de pagar para essas indústrias alemãs pararem de produzir o carvão e o ferro. Então, entre 1919 e 1923, a economia alemã ela estava extremamente deteriorada. A produção industrial alemã era apenas 42% do que havia sido em 1913 e a produção agrícola era menos da metade do que havia sido em 1913. Além disso, as receitas, as poucas receitas do Estado alemão, elas eram drenadas para o pagamento das indenizações e das reparações de guerra, como, por exemplo, essa que vai originar a crise do Rio Ruhr. Então, uma das consequências imediatas dessa crise do Rio Ruhr foi exatamente o processo de hiperinflação na Alemanha por volta de 1923. Para vocês terem uma ideia do que foi esse processo inflacionário, hiperinflacionário na Alemanha, então ali por volta dos meses de julho a novembro de 1923, olha o que foi a inflação alemã em cada um desses meses. É algo completamente surreal. Para vocês terem ideia da desvalorização crescente da moeda que esse processo inflacionário vai gerar, $1 em novembro de 1921 ele valia 263 marcos. Em dezembro de 1922 ele já estava valendo 7.000 marcos. E em dezembro de 1923 ele estava valendo 4 quadrilhões de marcos, ou seja, algo completamente irreal. A moeda tinha perdido completamente o seu valor. Se a gente for trazer para uma conta do dia a dia, por exemplo, que seja mais fácil da gente entender esse processo, 1 quilo de pão custava, em janeiro de 1923, 163 marcos. Em novembro de 1923, ele já vai estar custando 78 bilhões de marcos. Então, aí mais um exemplo da perda total do poder de compra, do dinheiro. O dinheiro, na verdade, na Alemanha, o marco alemão, ele tinha perdido completamente o seu valor e a sua função como reserva de capital. Essa situação ela acaba gerando, então, um processo de desemprego muito forte, um processo hiperinflacionário, ele desarticula completamente a economia. Então, aí nessa cena a gente pode ver ali uma montanha de dinheiro e uma cidadã alemã usando dinheiro, então, para colocar no fogão, visto que nesse momento o dinheiro ele vai ser substituído completamente por bens que você podia pegar, que você podia ter. Então, os pagamentos passam a ser em gêneros alimentícios ou algo semelhante. Mais de 90%
despesas de uma família alemã eram com comida nesse momento. E completando e derivado desse processo de crise econômica, vai existir uma crise política. É o momento do putsch nazista, né? O famoso putsch da cervejaria, em novembro de 1923, liderado por Hitler. É nesse momento que Hitler ele é preso, né? A pena original era de alguns anos, mas ele vai ficar preso apenas alguns meses, mostrando uma certa permeabilidade do sistema judiciário alemão nesse momento com esses discursos da extrema-direita, né? Que ressaltavam principalmente praticarem os seus atos por razão de alguma atitude nacionalista, né? Então com base num dever patriótico de proteger a Alemanha. É nesse momento então que a República, né, ela fica por um fio. Vale lembrar que a República de Weimar não nutria uma grande simpatia em vários elementos, em vários atores políticos da sociedade alemã. Não apenas nesses partidos de extrema-direita, mas também, por exemplo, nos próprios partidos de centro e também na esquerda, por exemplo, no Partido Comunista. Então, nós temos alguns exemplos aí de partidos de centro, como o Partido Nacionalista, como o Partido Popular, como o próprio Partido de Centro, né, que ao longo dessa década de 20 vão migrar para um discurso cada vez mais inflamado e próximo da extrema-direita, né? O próprio discurso da extrema-direita, encampado aí pelo Partido Nazista, que vai amalgamar todos esses grupos de extrema-direita da sociedade alemã. Mas, saindo dessa esfera partidária, o próprio exército era um adversário da República de Weimar, o exército, né, que vinha lá do período do Império Alemão, então era um exército criado dentro de um Estado autoritário, e os próprios funcionários públicos alemães que derivavam desse Estado prussiano, né, formado aí num período autoritário. Então é nesse momento exatamente que em 1923 a República de Weimar ela se encontra por um fio. Os partidos de centro e centro-direita e extrema-direita, eles não estavam mais dispostos a fazer concessões à social-democracia, ao Partido Social-Democrata, como uma forma aí de impedir uma revolução bolchevique. Então toda aquela crise inflacionária, toda aquela crise econômica, ela vai encontrar como solução o nome de Reichsmarkschaft. Obviamente eu não estou pronunciando corretamente o nome desse alemão, mas eu acho que é quase impossível pronunciar corretamente. O Schacht, então, entre 1924 e 1929, ele vai bolar um plano de readequação que vai passar por uma reconfiguração das dívidas de guerra. Vai ser o chamado Plano Davis, né? Então esse Plano Davis ele vai englobar as renegociações, né, dessas dívidas de guerra, né, trazê-las para patamares mais saudáveis e que fossem possíveis, né, da Alemanha pagar, empréstimos do exterior, e aí o papel fundamental do crédito vindo dos Estados Unidos, sobretudo crédito privado, os bancos norte-americanos então fazendo esses empréstimos, né, e tudo isso vai auxiliar no controle da inflação. Então, entre 1924 e 1929, economicamente a Alemanha ela vai passar por um período de relativa estabilidade econômica, que vai conferir também uma relativa estabilidade política. Vão continuar existindo os grupos da extrema-direita, vão continuar existindo discursos pregando o fim da República de Weimar, mas esses discursos eles não vão encontrar um grande amparo aí, no todo da sociedade alemã. O que vai mudar isso é justamente a crise de 1929. E aí a crise de 1929 ela vai ser extremamente danosa, principalmente à Alemanha. A Alemanha, então, ela dependia desses empréstimos vindos de bancos americanos. Quando esses bancos americanos passam aos milhares aí a falência nos Estados Unidos, e isso se traduz também na falência de alguns grandes bancos alemães, né? E a consequência imediata desse processo de crise econômica na Alemanha, mais uma vez, entre 1929 e 1933, é justamente a explosão do desemprego. O desemprego na Alemanha chega aí em torno de 6 milhões da população economicamente ativa, né?
E é isso o determinante para o crescimento do discurso nazista, para o crescimento do nazismo eleitoral na Alemanha nesse período. Nós podemos ver aí então pelo gráfico, né, que as várias votações, as várias eleições que existiram na Alemanha nesse período entre 1928 e 1932 ali, tanto eleições parlamentares quanto eleições presidenciais, né, vão ser marcadas por um crescimento exponencial do Partido Nazista. Apesar desse crescimento exponencial, o Partido Nazista ele nunca conseguiu ocupar mais de 1/3 das cadeiras no parlamento, ou seja, ele nunca conseguiu ter a maioria absoluta do parlamento. Essa é uma imagem que geralmente acaba, às vezes, sendo evocada, de que os nazistas eles conseguiram uma maioria absoluta, eles tinham um amparo completo da sociedade alemã e por isso conseguiram fazer tudo o que fizeram. Mas isso não é verdade. Como eu falei então, os nazistas eles nunca conseguiram mais de 1/3 do parlamento. Só para deixar claro aqui, outro terço importante eram os próprios partidos de esquerda, né, os sociais-democratas aí, e os comunistas, que conseguiram ainda manter 1/3 desse parlamento. O outro terço era formado por partidos de centro, mas que a partir de 1929 caminhavam cada vez mais aceleradamente para a extrema-direita. E é com isso então que nas eleições presidenciais de março de 32, Hitler, né, seguindo aí uma votação expressiva que o Partido Nazista tinha tido nas eleições parlamentares, ele resolve concorrer à presidência contra o Hindenburg, que era marechal aí, da Primeira Guerra Mundial, que era um herói de guerra e já era presidente desde 1924. Hitler perde essa eleição, é uma eleição que vai para o segundo turno, né, e a disputa fica entre Hitler e Hindenburg acaba vencendo, né? Mas é o foco inicial, é o momento inicial da escalada nazista. As eleições parlamentares de julho e novembro de 32 já tinham demonstrado uma dificuldade muito grande de se encontrar maiorias legislativas. Por isso, o presidente Hindenburg ele acabou se utilizando do expediente que existia na Constituição da República de Weimar, que era justamente fechar o Congresso. E nessas eleições de novembro de 1932, paradoxalmente, quando tudo parecia fazer crer o contrário, os nazistas eles tiveram uma votação menor do que as eleições de julho de 32. E essa instabilidade política extremamente forte acaba culminando então na chegada de Hitler como chanceler em janeiro de 1933. Isso causou um certo desconforto, visto que os nazistas eles tinham perdido cadeiras no parlamento nas eleições de novembro de 32 então. Hitler chega ao poder com o apoio do ex-chanceler, o von Papen, e é aí então que alguns fatos começam a mudar o caminho da Alemanha. O primeiro deles, e que vai ser extensamente utilizado pelos nazistas, vai ser justamente o incêndio do parlamento alemão, então em fevereiro de 33, que vai ter como acusados os comunistas. O que é certo é que, a partir desse incêndio do Reichstag e da morte do general Hindenburg, ainda ali em 34, Hitler, a partir de um plebiscito, ele vai concentrar todo o poder em suas mãos. E a partir daí, definitivamente, que acumulando os cargos de chanceler e presidente, inicia-se a ditadura nazista na Alemanha, que será então assunto para nossa próxima aula. Até lá!